depois do tempo que nós talvez caminhamos. Nossa vida é uma grande jornada, né? Nossa caminhada com Cristo. E ela sempre vai ser pautada por aquilo que Deus faz, por tudo aquilo que a gente caminha em Deus. E esse capítulo, João, me chama muita atenção, porque Deus tem a sua maneira de sempre nos confrontar com a sua palavra. Deus sempre tem uma maneira especial de chamar seus filhos, e tem uma maneira muito peculiar de falar com cada um de nós. Isso é bom, porque assim como nós, para os que estão casados, têm os seus filhos, aquela ideia de que Deus tem, né? Que o Senhor, Deus, o Pai, corrige o filho que ama. E Deus não é diferente. Ele sempre vai nos corrigir, porque Ele nos ama. E esse contexto de João, capítulo 6, é muito forte, muito introdutivo, muito forte para nós. Às vezes nós não conseguimos entender o caráter de Deus, a maneira como Ele fala conosco. Mas a grande verdade, como igreja, quando a gente vem para o culto de domingo como este, a gente só recebe aquilo que nós temos sido ministrados durante os dias. Aqui é só uma testificação daquilo que Deus já tem falado com cada um de nós. Aquilo que eu ministro, aquilo que o pastor Silas ministra, na verdade Deus já vem construindo, e é uma construção dentro de nós. E às vezes a gente está aqui e somos confrontados por essa mesma palavra. Então pense no seguinte: quando alguém te ministrar uma palavra, essa palavra não é só para ti. Deus já falou e fala conosco, arde nosso coração. E às vezes tem situações que nós trazemos um contexto, trazemos uma palavra, que muitas vezes ela vai se revelar a nós, coisas que o Senhor vai nos ensinar aqui nesse púlpito, ou nas nossas casas, no nosso dia a dia, que vão se concluindo a nossa caminhada, a nossa grande jornada. Amém? Mas eu queria ler esse texto com vocês. Eu queria ler o capítulo todo, mas para não ficar extenso, eu quero trazer a centralidade desse capítulo 6. Em João capítulo 6, no versículo 47, a gente vai estar lendo até o 58. Só para a gente tentar resumir esse capítulo. Asseguro-vos que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que nunca morra quem dele comer. Eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas
mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Amém. Queridos, esse contexto, esse cenário, Jesus traz momentos antes do milagre da multiplicação dos pães. O que me chama a atenção, Jesus está à volta de discípulos e de uma grande multidão. E essa multidão e os mesmos discípulos percebem e veem e vivenciam milagres a respeito do Senhor Jesus. Esses homens viram milagres, como também os judeus que os seus pais, os seus antepassados, viram milagres que o Senhor fez. Milagres que talvez, se nós contarmos o que a Bíblia nos diz, muitas pessoas, muitos homens podem duvidar deste livro, podem até nos dizer que o livro, ou a Bíblia é um livro literário. Mas esses homens caminharam com o Senhor Jesus. Esses homens viram milagres do Senhor. E a multidão estava com o Senhor Jesus. E o que me surpreende a respeito dos discípulos e da multidão, que mesmo os milagres que o Senhor havia feito, vinha fazendo com eles, esses milagres não foram possíveis, e não foi possível de transformar a vida de alguns homens de dentro para fora. No versículo 25 desse mesmo capítulo, quando se encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram pães e ficaram saciados. Nós não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou um selo de aprovação. O Senhor Jesus começa aqui algo de uma desconstrução sobre toda a nossa motivação quando nós caminhamos com o Senhor. Quando caminhamos ou quando conhecemos a Cristo, o Senhor tem um único propósito: de desconstruir algo que é da nossa natureza. O Senhor Jesus, em todo momento, vai nos constranger daquilo, dos nossos anseios e da nossa motivação quando nós nos buscamos. Por que escolhemos caminhar com Cristo? Por que escolhemos a Deus? Por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que Ele pode fazer em nós. A proposta do Senhor Jesus não é talvez saciar toda a nossa satisfação, mas a ideia é construir em nós um novo homem e uma nova mulher. Por mais que o Senhor tenha e venha enxergar em você e em mim necessidades de milagres, de curas, mas há um milagre maior que o Senhor precisa fazer em todos nós: a construir em nós um homem e uma mulher e nos transformar cada vez mais nele, semelhantes a Cristo. Amém? Porque o que eu enxergo da palavra e do contexto quando o Senhor trabalha, tantos milagres que o Senhor fez para muitos homens, não foi possível a mudança de caráter. Então eu sei que, por mais que desejamos, não temos necessidade de milagres na nossa vida, mas há um milagre maior que precisa acontecer em nós todos os dias: essa transformação em mim e em você de um caráter. Isso talvez seja a coisa mais difícil para nós, porque o Senhor levou 40 anos para andar com o povo, e o Senhor não conseguiu tirar o Egito do corações deles. Nós conhecemos bem essa história. Nós podemos até pensar: poxa, como foram terríveis esses homens, como foram de corações duros, impenetráveis, corações que não foram alcançados pelo Senhor. Mas a grande verdade é que nós não somos tão diferentes deles, nós somos muito parecidos muitas vezes. Porque quantos momentos, quantas coisas da nossa vida que a gente ainda não consegue compreender a vontade de Deus, não conseguimos compreender os propósitos reais que o Senhor tem para nós. E quando o Senhor Jesus diz para os discípulos: não trabalhem para a comida que se corrompe, a nossa satisfação precisa estar em Cristo e não naquilo que Ele pode fazer
como é cansativo muitas vezes, quantos sonhos que nós buscamos, quantos projetos que nós temos. Talvez nossas prioridades não entram em conformidade com aquilo que Deus busca e quer fazer em nós. Então, quando o Senhor Jesus olha para os homens que procuram comida e não procuram algo nele, o Senhor Jesus confronta esses homens que não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece. Amém? Versículo 28. Então lhes perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus responde: a obra de Deus é essa, crer naquele que enviou. Então perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: eles lhe deu a comer pão do céu. Conhecer a Deus, ou a sua palavra, receber um milagre, participar ou se envolver no movimento profético, não transformará homens e mulheres segundo a sua imagem. Quantos de nós, eu brinquei aqui que talvez nós tenhamos aqui alguns dinossauros da fé, né? 30 anos, 20 anos. E eu converso muito com o Luiz, e a gente sempre discute sobre a palavra. E eu entendo que, por mais que venhamos a conhecer a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, não sei quantas vezes você já leu a palavra, não sei quantas vezes nós já participamos de congressos, quantos trabalhos com a igreja, e às vezes eu fico perguntando: Senhor, estamos aqui saciados de tanta palavra, de tantos movimentos, mas o quanto disso nos transformou e nos trouxe transformação de caráter? Então eu entendo, quando o Senhor Jesus trabalha com esses irmãos, com esses discípulos, a ideia de conhecimento ou palavra de conhecimento, não, a única coisa que vai fazer ou vai trazer em nós são conhecimento. Então, quando eu venho para a palavra, eu tenho conhecimento deste texto, eu tenho conhecimento de princípios e fundamentos que o Senhor nos dá, mas a grande verdade que precisa acontecer é a transformação através desse conhecimento. Aquilo que o Senhor faz em mim, aquilo que eu aprendo do Senhor. Se eu caminhar aqui por mais 5 ou 10 anos, eu vou aprender mais do Senhor, mas o que o Senhor precisa fazer em nós é essa transformação e gerar de uma palavra de conhecimento, mas trazer transformação em nós. Amém? Por isso que talvez os discípulos que caminhavam com o Senhor viram milagres, viram sinais e prodígios, mas muitos deles não compreendiam a ideia de que o Senhor Jesus realmente de fato queria fazer com cada um deles. Amém? Versículo 32. Declarou o Senhor Jesus: digo-vos a verdade, não foi Moisés que deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes deu e dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá sede, terá fome. Aquele que crer em mim nunca terá sede. Mas como eu te disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Tudo o que o Pai me der virá a mim, e a quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Para não ser enfático, uma palavra que todos nós já ouvimos: Cristo é o único que saciará toda a nossa fome e sede, uma fonte inesgotável, pois essa fonte não é uma pessoa, ter ou ser alguém. Nada neste mundo nos trará alegria plena. O pão que o Senhor quer nos dar, a fome que o Senhor quer ser uma fonte inesgotável, essa única fonte somente encontraremos em Cristo, porque o Senhor Jesus é uma fonte inesgotável. Amém? Este lugar, este ministério, os pastores, a liderança em que nós conhecemos e confiamos a nossa vida, vai haver um momento que isso tudo pode falhar, isso pode talvez um momento não ter mais, onde a nossa única fonte
ti, sempre será Cristo, a sua palavra. Amém? Irmãos, estou na igreja há mais de 20 e poucos anos, para não revelar aqui a minha idade. Já vi muita coisa dentro da igreja, já vi muita coisa dentro dela. Se fosse olhar para o que eu já vi e vivenciei, não estaria mais dentro da igreja. Mas o Senhor Jesus, com a sua infinita misericórdia, me ensinou a olhar para Cristo, me ensinou a olhar para um Deus que Ele é a única fonte. Só nele a gente encontrará a verdadeira satisfação das nossas almas. Amém? A vida da igreja não tem como viver sem ela, não tem como continuar a nossa vida, a nossa jornada sem ela. Mas dentro dela haverá coisas que não vão ser agradáveis. Amém? Houve momentos em que os discípulos não foi agradável a postura e a conduta com o Senhor Jesus, mas foi necessário essa caminhada e essa grande jornada. Então olhar para a igreja pode talvez nos parecer desconfortante, pode talvez nos parecer algo que não é tão belo assim, mas esses 20 e poucos anos eu não consegui sair ou não estar dentro dela, porque é aqui que eu encontro o lugar seguro, porque aqui há alimento, aqui há uma fonte inesgotável, não porque são pessoas, mas porque Deus está nela, Deus permanece nela. Existem alguns que nos atrapalham, algumas pessoas que nos incomodam, mas isso é necessário para que possamos ser lapidados, porque nem eu e você somos pessoas totalmente perfeitas assim, tão bonitas assim, mas precisamos estar juntos para que o Senhor possa olhar para nós e sermos sinceros a ponto de enxergar isso. Senhor, não sou tão bom assim, nossos filhos não é tão bom assim, mas eu também não sou. Então a vida da igreja ela é algo que não podemos caminhar com ela sem existirmos. Igreja não é um templo como esse, igreja não é uma placa que a gente pode mudar de nome a qualquer momento, isso não importa, mas a igreja permanece, perdura, porque é eu e você. Que o Senhor sempre vai ser essa fonte inesgotável, o pão da vida. Amém? Não é o maná que nós nos alimentamos e logo sentiremos fome, mas o Senhor Jesus é algo que é pleno. Eu sei que todos nós temos sonhos e projetos. Eu sou pai de família, trabalho. Há anseios em nosso coração. Muitas vezes nós não conseguimos compreender os propósitos do Senhor. Não conseguimos encontrar e enxergar a real vontade do Senhor e a soberania dele. Então, às vezes, nós nos desanimamos no meio do caminho, no meio da jornada. Hoje é um dia belo, bonito, a igreja está aqui toda congregada. Amanhã é segunda-feira, é um dia que você vai se levantar, você tem os seus desafios, a tua jornada continua. Mas se nós não nos alimentarmos do Senhor Jesus, se não nos alimentarmos dele e nele, nossa vida vai ser sempre como um cristal frágil que a qualquer momento pode se quebrar. E a nossa vida não pode estar pautada em coisas, ou em situações, ou em pessoas. Amém? Se a minha vida não estiver pautada na palavra do Senhor, naquilo que eu creio, naquilo que Ele está em mim, quando eu venho para este lugar, o Senhor fala conosco, o Senhor fala conosco na entrada deste lugar, no meio do louvor, na sua palavra. Eu não creio que quando viemos para um lugar como este, se o meu coração e o teu estiver aberto, que Deus não possa falar uma única coisa com a tua vida, que possa te ensinar alguma coisa na sua vida. Então não tem como você vir para um lugar como este, ou ir para a palavra e ela não falar conosco. Isso é impossível, não tem como não acontecer. Amém? Quando você está na sua casa, quando você vai para a palavra, este livro não é um livro qualquer, essa palavra ela fala comigo, ela fala com você. Há um pastor amigo que eu gosto sempre de citar isso. Quando nós vamos para a palavra do Senhor, não é nós que lemos a palavra, é o Senhor que nos lê pela sua palavra. Quando você lê este livro, o Senhor está lendo a sua vida, revelando a você quem verdadeiramente você é em Deus. Não com o propósito de desmotivar você ou de envergonhar a sua vida, mas revelar a você quem você é.
está com os discípulos, ele começa a revelar para esses meninos novos à fé, os discípulos, quem são eles de fato. Vocês me procuram por comida ou por esse fato de estar comigo? Vocês querem um alimento sólido onde vocês jamais terão sede ou fome? Ou vocês querem apenas um alimento? Então, quando o Senhor Jesus nos procura e quando nós vamos para a palavra, o Senhor nos pergunta a todo instante: o que vocês querem? O que vocês procuram? O que nós procuramos em Deus? Um alimento para o dia de hoje ou um alimento eterno? O Senhor Jesus sempre vai fazer isso conosco, de nos confrontar. Por mais que isso doa, por mais que isso nos constranja, se isso não acontecer, não é evangelho. Se isso não acontecer, não é a palavra do Senhor. Porque eu sei, irmãos, o quanto dói quando o Senhor, nós vamos para a palavra, e quando ela nos constrange, e quando ela fala conosco. Senhor, realmente, eu sou exatamente isso que o Senhor está dizendo. Realmente a tua palavra confirma a postura que eu devo tomar, caminhos e escolhas que eu preciso mudar, fazer escolhas que talvez até ontem eu não tomei decisões corretas. O maravilhoso do Senhor é isso, que o seu alimento nos dá vigor, nos dá vida, para recomeçarmos, para erguermos nossa cabeça e continuarmos a nossa jornada. Amém? Quem disse para você que o evangelho seria o evangelho de um mar de rosas, mentiu para você. Quem disse para você que o evangelho ia mudar toda a sua vida, te colocar no palácio, ele mentiu para você. Porque esse evangelho muitas vezes vai nos levar para uma caverna. Muitas vezes esse evangelho vai desconstruir todo o seu caráter. Esse evangelho muitas vezes vai colocar você na lona, fazer você sentir um ninguém. E isso é bom, irmãos. Isso é maravilhoso. Porque o propósito de Deus de sempre desconstruir você, desconstruir essa velha natureza. Isso é bom. Dói. Mas se você olhar para você hoje e lembrar de você há anos atrás, dias atrás, se você está em Cristo e é uma nova criatura, você vai enxergar coisas preciosas que Deus já fez. Amém? Creia nisso. Eu não posso crer que você está aqui hoje se você se entregou ao Senhor Jesus. Não sei quanto tempo você vive nessa congregação dos santos. Eu creio que algo o Senhor já fez na sua vida. E até que o Senhor volte, há muitas coisas que o Senhor precisa fazer e construir em nós. E isso só será possível se estivermos juntos. Na sua casa sozinho, você não vai conseguir. Por isso que eu amo este lugar, essa ideia de igreja. Esse lugar para mim não tem outro lugar melhor. Assim como Davi disse. Há um livro que diz o lugar mais seguro da terra. E que esse livro fala exatamente disso. O lugar mais seguro para todas as nossas vidas é este lugar, onde há palavra, onde há alimento. Amém? Talvez nós, sendo sinceros, não gostamos talvez de todos os outros. Talvez eu goste um pouco mais do pastor Silas, talvez goste menos. Mas isso faz parte do nosso caráter, de quem nós somos. E quem vai nos ensinar a amarmos uns aos outros, da forma como somos, da forma como pensamos. Porque nem todos nós pensamos iguais. Nem todos nós somos parecidos. Eu tenho 2 filhos, são diferentes nos seus comportamentos, na velocidade de tomar um banho, por exemplo. Então, não há como ser iguais uns aos outros. E isso é a riqueza da igreja do Senhor. Amém, queridos? Fugir um pouco aqui. Quando o Senhor nos diz que quando temos fome, é que quando temos fome e não encontramos o verdadeiro alimento, é porque nós somos guiados pela nossa própria cobiça. Quando temos sedes e não encontramos a verdadeira água que nos sacia de toda a sede, é porque somos guiados pelas nossas carências. E essa é uma grande verdade. Quantos de nós às vezes fazemos escolhas erradas,
tomamos decisões erradas, trilhamos por caminhos que não parecem ser bons e ficamos perdidos, tateando no escuro, porque deixamos que nossas cobiças e nossas carências deixam talvez fluir de uma forma muito maior do que aquilo que Deus quer, um alimento do seu pão, da sua água, que ela sacia todas as nossas cobiças e nossas carências. Porque cada um de nós, em nossas almas, temos carências, temos nossas cobiças. E mais uma vez, precisamos ser sinceros conosco, precisamos ser verdadeiros conosco. Porque muitas vezes nossas cobiças e nossas carências podem nos levar a tomar decisões erradas, escolhas erradas. Eu falo com meus filhos, vocês têm um grande privilégio de estar no momento das suas vidas mais importantes, escolherem que faculdade fazer, escolherem um homem e a mulher para a vida de vocês. Se vocês não tomarem cuidado com isso, vocês vão perdurar por toda a vida, sendo bênção ou sendo maldição para a vida de vocês. Então há momentos que nós sempre, desde o primeiro horário da manhã, a gente já sai tomando e tendo que tomar decisões, fazer escolhas, e o nosso coração sempre está inflamado por alguma coisa, por tomar decisões ou procurar alguma coisa. E eu confesso, como é difícil fazer escolhas quando o nosso coração está inflamado por algo, por desejar algo. E quando nós cobiçamos, ou quando nós queremos alguma coisa, como é difícil entender, Senhor, pertence ao Senhor isso. Como é difícil tomar algumas decisões quando o nosso coração está inflamado, quando o nosso coração cobiça por coisas que não testificam, coisas que não talvez condiz com aquilo que a palavra diz. Só vamos encontrar respostas no Senhor, porque se nos alimentarmos dele, tomarmos dessa água, toda a nossa alma se saciará em Cristo, e entenderemos que aquilo que ele tem para nós no tempo dele, na hora dele, vai ser como um bálsamo, vai ser como algo que vai cheirar bem aos nossos narinas. E eu sempre temo por isso, que o Senhor me ajude a tomar decisões certas, a querer coisas certas, a buscar coisas que agradam o Senhor. Mas nem em todo momento isso é possível, porque muitas vezes nosso coração está inflamado, nosso coração está angustiado, coisas que talvez não condiz com aquilo que o Senhor quer. Como é difícil compreender isso às vezes, entender que aquilo que eu quero tem que ser agora, tem que ser neste momento. Então, para que o Senhor possa encontrar em nós um coração descansado nele, possa encontrar paz, precisamos nos alimentar do Senhor Jesus, dessa fonte que ela é inesgotável, uma fonte que nos sacia, porque quando eu estou saciado em Cristo, eu não sinto mais falta de nada, eu não tenho mais fome nem sede, porque a minha vida está em Cristo, eu estou saciado nele, então eu não sinto mais falta de nada. Aquilo que o Senhor me der, eu vou estar por satisfeito, porque quando estamos com o coração grato, não entendemos qual é a vontade do Senhor, não entendemos o propósito do Senhor, nada nos agrada, nada nos preenche, nada pode nos trazer alegria, porque eu busco algo que o Senhor não nos tem para nós nesse dia, na nossa vida. Mas se eu compreendo quem é Deus, sobre a sua vontade, tudo que Ele me der, Ele saciará as nossas vontades. E sabe o que é interessante? Se perguntássemos para Davi qual seria o seu sonho, qual seria o seu desejo, nós todos conhecemos o contexto de Davi. Davi talvez podia dizer para mim, para você, olha, eu desejaria estar com meus irmãos, sendo um soldado. Talvez nós não podemos compreender qual seria o desejo de Davi. Mas Davi estava cuidando de ovelhas, os seus irmãos
estavam como soldados na guerra. Talvez o desejo de Davi seria estar e ser um soldado. E nós conhecemos a história. Deus transforma um homem que cuidava de ovelhas e faz dele rei de Israel. Quando nós nos saciamos de Deus, quando compreendemos a vontade de Deus, entendendo que é Ele quem ministra sobre nossas vidas, que Ele é a nossa fonte inesgotável, Deus pode fazer de mim e de você homens improváveis, homens prováveis. Porque quando o Senhor faz, Ele faz coisas infinitamente mais daquilo que nós pensamos. Amém? Quando nós não sabemos saber esperar, quando nós não sabemos talvez fazer escolhas ou decisões que precisamos tomar, confie a sua vida, a sua alma, teu espírito no Senhor, porque Ele fará coisas inimagináveis sobre a sua vida. Porque talvez você busque milagres, que para o Senhor Ele não está preocupado com as suas necessidades, mas preocupado com coisas mais importantes, coisas intrínsecas na sua vida. Eu sei que talvez você tenha desejos, ou veio para esse lugar buscar algo do Senhor, mas há algo que o Senhor quer revelar na sua vida. Se soubermos esperar nele, se soubermos confiar nele, que este alimento que Ele pôs sobre a mesa é algo que Ele preparou para mim e para você, e conseguimos ter um coração grato por aquilo que Ele preparou, confiar nisso, Ele nos levará tanto a mim quanto a você em lugares que jamais poderemos imaginar. Eu sou um espelho, eu sou um homem que tenho provado do Senhor. Se eu olhar para o meu contexto, de onde eu vim, contexto familiar, Deus já fez milagres na minha vida. Só eu sei quem eu sou. Então esses discípulos talvez não estavam compreendendo que o Senhor Jesus, por todos os milagres que vinham fazendo até aqui, mas algo que o Senhor queria fazer, mostrar algo poderoso para esses homens, levá-los a lugares inimagináveis. Amém, queridos? A palavra de Deus vai sempre nos constranger, porque quando você vai para ela ler, quando estamos aqui ministrando a vocês, seja louvor, seja palavra, o Senhor sempre vai nos constranger, o Senhor sempre vai nos levar de volta para casa com o coração ardente, coração quebrantado pelo Senhor, e que haja sempre em nós
ninguém pode vir a mim, a não ser se isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Jesus pergunta aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Senhor de Deus. Queridos, o Evangelho não é um Evangelho romântico. Muitas vezes ele vai doer para nós. Talvez temos visto e vivenciado o Evangelho que massageia os nossos olhos. O Evangelho que soa bonito e suave aos nossos ouvidos. Talvez temos ouvido e recebido um Evangelho que nos acalenta o nosso coração, que não nos constrange. Mas se olharmos para Cristo, entendemos um caráter um pouco diferente disso. Que o Senhor sempre vai pontuar nossas vidas dessa maneira. Há uma multidão à volta do Senhor Jesus. E essa multidão queria apenas seus milagres. Essa multidão queria ver sinais. Essa multidão queria comida. E o Senhor Jesus, eu não tenho só isso para dar. E a multidão diz: duras são as suas palavras. E a multidão se afastou e ficou apenas ali os discípulos do Senhor. Então isso nos ensina que Deus tem essa postura com cada um de nós. O caráter de Deus é olhar para mim e para você e dizer para mim e para você quem realmente somos e perguntar: o que vocês querem? O que nós queremos do Senhor Jesus? Eu quero ser empático aqui com Pedro quando ele responde: Senhor, só tu tens a palavra de vida eterna. Como eu disse aqui, se eu fosse olhar para toda a minha vida, para tudo aquilo que eu já vi dentro de igreja, se eu fosse olhar para quantas vezes o Senhor disse não para mim, para quantas vezes o Senhor me constrangeu, se eu fosse olhar decepções que eu tive, se eu fosse olhar para quantas angústias, quantos momentos difíceis que eu passei na minha vida, no ministério, no trabalho, como esposo, como pai. Nunca pensei em desistir ou abandonar a fé, mas passei por momentos difíceis. E eu sei que cada um aqui tem a sua história, tem as suas decepções, tem as suas amarguras, passaram por elas. Quantos momentos difíceis que cada um de nós passou, mas nunca pensei em abandonar o Senhor Jesus. Porque quando eu olho para Cristo, eu digo a mesma coisa que Pedro disse para o Senhor: para onde eu irei? Para onde eu vou? Se é neste lugar que eu encontro paz. É neste lugar que eu encontro alegria. É neste lugar que eu encontro alimento. Quando eu vejo um irmão que está disposto a chorar comigo,
alma se desfalece, mas encontro vida nele, porque é um pão que nos alimenta. Não tem outro caminho, não tem outra escolha. Se não for o Senhor, se não for a congregação dos santos, estarmos aqui juntos, que o Senhor permaneça a sua igreja fiel, santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então Pedro, quando olha para Cristo, ele entende assim que os milagres não fazem mais importância para a vida dele, mas somente Cristo que transforma o homem de dentro para fora. Então quando Pedro olha para si e percebe quem ele era e quem ele é neste momento, que Deus pode fazer e continuará fazendo na vida dele, por isso que eu não posso abandonar a fé, não posso abandonar o Senhor, porque não há outro caminho, não há outro lugar para estarmos, não tem outra proposta, não tem outro lugar, se não for o Senhor, que tem as palavras de vida eterna. Irmãos, eu trabalhei por 10 anos numa empresa multinacional. Tivemos tantos treinamentos, tantos palestrantes. Eu digo isso para os meus filhos em casa. Não sou de seguir ninguém, mas dois personagens que eu tenho visto e olhado para o que eles dizem. Um deles é Paulo Vieira, nosso amigo Pablo Marçal. Eu vejo multidão seguindo esses caras. Eu vejo multidão pagando caro para ouvir esses homens. Eu olho para tantos treinamentos que eu tive. Sabe o que eu percebo nisso? O que é ministrado aqui, vocês que congregam neste lugar e ouvem a palavra quando o Silas prega, não tem nada diferente daquilo que o Senhor já não nos falou. O que esses homens falam praticamente é quase bíblico. Então os treinamentos que eu vi, já participei, Senhor, eu fico olhando para os camaradas falando, mas o que esse cara está dizendo? O Senhor já disse isso e fala isso. Eu quero dizer, irmãos, todo o alimento que precisamos está neste lugar. Tudo o que você precisa está em Cristo. Não estou desconsiderando aquilo que aprendi e foi ensinado a esses homens, mas tudo o que você precisa, eu e você precisamos, está aqui neste lugar. Não é porque é um ministério Gileade, é porque está aqui o pastor Silas, é porque há aqui um Espírito de Deus, há aqui uma palavra de fonte eterna, uma fonte inesgotável. Por isso, tudo que você precisa, tudo que nós precisamos está neste lugar. Eu e você não precisamos de mais nada. Quer um conselho? Não sei se você ou tem alguém aqui novo na fé. Permaneça neste lugar. Não por conta deste lugar ou das pessoas que estão aqui só, mas pela palavra que é ministrada aqui. Deposite toda a sua vida, toda a sua alma, todo o seu tempo neste lugar. Eu faço uma aposta com você. Eu duvido que Deus não fará algo extraordinário na sua vida. Eu falo isso porque a minha vida toda, assim como o pastor Silas, caminhei do lado de pastores e vi famílias sendo transformadas, sendo curadas, sendo abençoadas e sendo prósperas, por conta da palavra de Deus sendo ministradas. Então por isso que eu creio que neste lugar há cura, há uma palavra de prosperidade na tua vida. Se você confiar nisso, assim como o Senhor diz, precisamos crer nisso. Você precisa crer nisso. Se queremos uma vida próspera, uma vida transformada, uma família estruturada, aqui nós temos o alimento do Senhor. Creia nisso. Há no Senhor uma fonte inesgotável nele, porque este pão, a carne do sangue que nos alimentamos do Senhor Jesus, só teremos um caminho, uma escolha por conta do Senhor Jesus. Por isso que Pedro, quando olha para o Senhor Jesus, Senhor, para onde eu irei? Para onde
solução, como é difícil não encontrar discernimento do que fazer neste momento. Mas há um Deus que nos ensina todas as coisas, mas que o nosso coração não esteja cheio de cobiças ou de coisas que nós queremos buscar. Que a nossa fonte seja o Senhor Jesus, essa fonte inesgotável, que possa saciar toda a nossa sede, possa saciar toda a nossa alma, e encontrarmos no Senhor um alimento que nos preenche de fato. Amém, queridos? Amém? Vamos ficarmos de pé. Senhor, que nessa manhã o Senhor nos leve a descansar nele, que a sua paz, que excede todo o entendimento, então aquilo que você busca, aquilo que nós desejamos, Senhor, que possamos nos alimentar da sua palavra, e ela possa preencher toda a nossa fome, toda a nossa sede, e Ele possa preencher as nossas vidas e a compreender que realmente Ele sacia todas as coisas da nossa vida, que não possamos mais sentir fome nem sede, porque encontramos em Cristo,